Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos chama e reúne em torno de si para nos indicar o caminho da vida. Caminhando confiantes nele, na contracorrente dos apelos do mundo, é que encontramos a felicidade. Celebremos a Páscoa do Senhor, que nos impulsiona à prática das bem-aventuranças e nos encoraja a assumir novo jeito de viver. Cantemos. Desejamos formar comunhão, igualdade e fraternidade. Nessa mesa nos ensinais as lições que melhor educam. Eucaristia é que nos traz as lições que melhor educam. Eucaristia é que nos traz, todos cantam o vosso louvor, pois em vós somos todos irmãos. Ouviremos com fé o Senhor, os apelos da libertação, igualdade e fraternidade. Nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam. Eucaristia é que nos traz as lições que melhor educam. Eucaristia é que nos traz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querida igreja, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Você que está aqui, a nossa Igreja Matriz São José, os nossos irmãos que vêm das comunidades participar do compromisso dominical, de encontrar Jesus, sacramento da Eucaristia. Você que está em casa participando através do canal Igrejas São José e São Pedro ou no Instagram Paróquia São José. Que a nossa missa leve Jesus até mesmo os que estão distantes. E vamos pedir nessa missa muita bênção, muita força, agradecer a semana que tivemos e pedir bênçãos para a semana que se inicia. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, peçamos perdão dos pecados, principalmente pecados pessoais, mas ouvindo o Evangelho de hoje, quando também não colocamos em nossa vida as bem-aventuranças proclamadas por Jesus. Assim sendo, cantemos. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós, Senhor. De nós.
sois a vida que renova o mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de vós. Perdoe vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Glória a Deus, minha gente. Vamos cantar o Senhor neste dia. Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos. Nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade de nós. Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós, Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória do Pai. O nosso louvor. Glória de Deus Pai, amém. Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Sofonias. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor.
e deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá a sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, mas serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que liberta o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai-vos, mesmos irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós está em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor.
exultai de alegria, pois bem grande a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Podemos sentar. Querido irmão, querida irmã, celebramos o 4º domingo do tempo comum. Nós temos esse lindo evangelho, o evangelho das bem-aventuranças. Inclusive, ele pode ser proclamado tanto no dia 1º de novembro, a festa de todos os santos e santas, como também é um dos evangelhos que também pode ser proclamado no dia 2 de novembro, pelos fiéis defuntos, porque é um dia como se fosse 2 dias num só. É uma pena que no Brasil, no tempo dos ditadores, governos militares, o presidente nesta época, com a canetada só, ele retirou vários feriados católicos, entre os quais dia 1º, né? E a igreja nos pede que esta solenidade de todos os santos seja celebrada bem com a presença da comunidade. Por isso, não sendo feriado, e aí nós celebramos no domingo mais próximo ao dia 1º. E aí a gente entende que celebrar as bem-aventuranças é celebrar o legado de Cristo. Esse texto bíblico que nos diz bem-aventurados, porque dizer bem-aventurança é dizer felicidade. Dizer que a pessoa é bem-aventurada é dizer que ela é feliz. E esse texto, ele no início havia uma maneira de interpretá-lo, no sentido de se colocar como um contraponto. Porque o próprio Mateus, o evangelista São Mateus, me parece que é uma pessoa entendida das leis, como se fosse um rabino do povo de Deus. Por isso que ele procura mostrar para a comunidade, lembremos-nos que ele escreve para os cristãos de origem judaica, Jesus é grande mestre que conhecia a lei. Durante todo o seu evangelho, ele faz questão de fazer citações do livro das leis, né? Por que Jesus fez aqui?
Por que que os fariseus ficaram contra ele? Inclusive, a própria, se a gente for atrás, irmãos e irmãs, hoje parece que Mateus procura uma maneira de mostrar, fazer uma comparação de Jesus com Moisés. Enquanto que os irmãos fariseus ficavam aprisionados ao rigor da lei judaica, pode, o que não pode, isso é pecado, isso não é, isso aqui contamina, isso aqui não contamina, isso aqui torna a pessoa impura, isso aqui purifica, isso aqui leva para o céu, isso aqui leva para o inferno. Mateus escreve de uma maneira mostrando que em Jesus a lei maior é o amor. Por isso que no nosso português os nomes são um pouco diferentes, mas na língua hebraica, quando a gente diz Moisés, significa Deus liberta também, aquele que liberta. Só que uma libertação com L minúsculo, porque a palavra Moisés significa mochoar, enquanto que Jesus significa Yeshuar. Enquanto que Moisés liberta, assim somente uma libertação como aconteceu da terra do Egito, uma libertação humana, traz em si esse nome Yeshuar, Deus salva o seu povo. É uma salvação muito maior, uma libertação muito maior, não apenas do cativeiro, de uma terra, de um sistema, mas a libertação da alma para voltar aos planos de Deus, para ir aos céus. Por isso que se lá no Antigo Testamento, a palavra mostra Moisés subindo aos céus, aliás, à montanha sagrada, para conversar com Deus, descendo da montanha com as duas tábuas feitas de pedra, onde continham os 10 mandamentos, as 10 leis, para o povo, através delas, pudessem agora adentrar a nova terra prometida, se deixar levar pelas leis do Senhor. Jesus também, como mostra, é o mestre também. Ele sobe o monte, mas ele não traz mais os 10 mandamentos feitos em tábuas de pedra, quer dizer, pedra, não tem vida. Ele sobe para ensinar de uma maneira diferente. Os capítulos 5, 6, 7 de Mateus, nós estamos no chamado Sermão da Montanha, em que o Mestre Jesus sobe e ensina, que é essencial quanto estivermos aqui. O que é essencial para um dia herdarmos os céus. Como deve ser o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula, os verdadeiros missionários de Jesus. Por isso, quando nós olhamos para os mandamentos, aliás, as bem-aventuranças, que é isso que Jesus nos proclama, o caminho dos que querem realmente ser felizes, ele nos propõe algo grande, algo maravilhoso. Não é fácil. Durante muito tempo, se ensinava esse texto se fosse uma espécie assim, quando a pessoa estivesse muito passando por momentos de sofrimento, morte, como se diz, perseguições, a pessoa que vive o mundo excluído, a pobreza, é como se quisesse causasse uma espécie de calma, relaxa. Aqui na terra você não tem nada, mas fica assim não, que lá no céu você vai ter. E hoje aqui você não tem assim um pedaço de terra para plantar, uma casinha para morar. Fica assim não, que lá no céu você vai ter. Se aqui você é perseguido, lá no céu a justiça, Deus vai lhe dar a justiça. É como se o ser humano tivesse que aguentar, sobretudo, as injustiças deste mundo, os sofrimentos desta terra, para se conformar. Era proclamado uma espécie de vai se conforme, porque lá no céu você vai ser feliz. E a bem-aventurança não foi escrita para isso. Foi escrita para justamente nos desafiar. O caminho dos bem-aventurados são aqueles que, mesmo passando por tudo isso,
e ainda que não consiga o que almejam, mas não cruzam os braços, não param, não calam sua voz, buscam o pão da justiça, buscam um mundo mais fraterno, buscam vencer as perseguições. Isso é um desafio. Mesmo que às vezes a vida nos cause exclusões, mesmo que às vezes os grandes da terra tentem nos tocar, mas Deus está vendo, Ele nos dá força, e o nosso papel não é ficar como ovelhas mudas, levadas ao matadouro, aguentando tudo calado, não. Bem-aventurados são aqueles que começam a fazer o céu acontecer aqui, nas pequenas coisas da vida. Ser bem-aventurado. Inclusive, uma das bem-aventuranças que hoje Mateus fala é aqueles que são pobres em espírito. Se você for ver as bem-aventuranças no Evangelho de Lucas, ele não fala em espírito, ele fala pobres mesmo. Nós sabemos que Lucas, entre as várias considerações que nós fizemos ano passado, o evangelista de Nossa Senhora, o evangelista do Menino Jesus, o evangelista da missão, o evangelista do Espírito Santo, o evangelista das mulheres, o evangelista das famílias, e também é o evangelista dos pobres. O pobre tem um lugar certo nas suas páginas, porque sabe que tem um lugar certo no coração de Deus. Porém, Mateus, ele alarga a possibilidade da pobreza hoje colocada. Mateus faz lembrar que não somente os pobres que carecem de bens materiais, mas todo aquele que abraça a pobreza, que mesmo tendo muitas condições, seja muito rico, mas não fica refém de suas riquezas. Porque pode ser que tenhamos na sociedade, até na comunidade, pessoas que não têm muita coisa, mas mesmo o pouco que têm, são tão aprisionadas aos seus bens deste mundo, que não são capazes de olhar para o outro que precisa de nós. Por isso, ao longo da história, a gente percebe quantas pessoas ricas, muitas condições, um gesto de solidariedade e fraternidade, foram capazes de abraçar a pobreza para ajudar os que precisam. Bem-aventurados, aqueles que olham para o outro e querem o bem do outro. E não se trata de, às vezes, como acontece, pessoas que são capazes de fazer obras de caridade, assim como se fosse tentar aliviar a consciência, mas, por exemplo, quando vão votar, às vezes, escolhe candidatos que massacram os pobres. Então, também está nisso a nossa mão, o caminho dos que abraçam os pobres, né? Quantos a gente encontra pessoas que fizeram de sua vida um cuidado, né? Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, São Vicente, outros e outras. O Brasil, quando tem tantas pessoas fazendo isso nesse exato momento, São Paulo, né? O padre Júlio Lancelotti, que cuida daqueles que estão nas ruas. Então, são exemplos de heroísmo na fé, que nos desafia também. O próprio São Francisco de Assis, homem que tinha tudo, jovem que tinha tudo na sua época, e abraçou a pobreza. Quando se converteu, ficou até ajudando os pobres com os bens da família. Aí, quando o pai ficou com raiva, brigou, que não era para fazer aquilo, ele teve que romper com o pai. Francisco foi um bem-aventurado, porque abraçou essa pobreza. Uma outra bem-aventurança que se apresenta hoje no Evangelho é dos que promovem a paz. Lá no grego, no original, quando a Bíblia foi escrita, aparece o termo, se fosse traduzir, não seria promover a paz, seria construir a paz. A palavra também hoje nos convida a sermos construtores da paz. Também não é fácil sermos construtores e construtoras da paz. Porque às vezes quando a gente pensa em paz, parece somente essa questão da ausência de guerras, né? No Brasil não temos guerra. O Papa João Paulo II sempre lembrava que
que a paz não é somente a ausência de guerras. Às vezes, quantos conflitos estão dentro de nós? Quantos conflitos estão em nossa alma, em nossa mente? Quantos conflitos estão dentro de nossos lares? Marido, esposa, pais, filhos, irmãos. Os conflitos que estão dentro de nossas comunidades, na nossa sociedade. Então, somos chamados a sermos construtores, construtoras da paz. E não é fácil. Sermos construtores da paz é a gente se avaliar. Por onde você passa? Você é uma pessoa que constrói paz ou constrói discórdia, divisão? Com o seu jeito de ser, com a sua língua, você constrói paz ou destrói a paz? Então, por exemplo, uma coisa que destrói muito a paz: fofoca, cochicho. Eu lembro a primeira vez, ele voltou a repetir isso tantas vezes, Papa Francisco. Ele dizia que o fuxiqueiro, o fofoqueiro, é um dos piores terroristas. Porque enquanto terrorista, o homem-bomba, que bota a bomba no corpo, adentra um espaço, se explode, matando vidas ali ao redor, o fuxico vai longe. Através do fuxico, com a língua maldita, famílias são destruídas. A comunidade fica dividida e destruída. Porque alguém não consegue botar a língua, se conter. É um veneno. Ele explode a felicidade dos outros. Ele explode a paz em família. Ele explode a paz na comunidade. Então pensa nisso, toda vez que você estiver na sua cozinha, na sua calçada, no seu ambiente de trabalho. Quando você pensar em falar da vida de alguém, de alguma coisa. Seja mesmo quando você tem certeza, mas isso aqui é verdade, esse fuxico. É verdade, não é mentira. Quantas vezes nós falamos da vida de alguém sem história é verdade, não é? Então, sermos promotores, construtores da paz. Mais uma vez, trazemos o exemplo de Francisco. Por que trazemos o exemplo? Desde o dia 10, o Papa Leão nos colocou que vivemos mais um jubileu extraordinário. De 2025 foi ordinário. Acontece a cada 25 anos. Esse, assim como teve no ano de 2021, com São José, se não me engano, 2016, ano da misericórdia, esse também é extraordinário. Jubileu, graças aos 800 anos do trânsito de São Francisco, quer dizer, de sua morte. E eu recordo, 2001 mais ou menos, 2002, frade da Ordem de São Francisco, fazia ver que Francisco foi um construtor de paz em tempos de guerra. Ele mesmo foi para a guerra. Ele mesmo foi batalhar. Francisco era filho de um tempo muito cheio de guerras entre famílias, entre cidades, estados. Ele promovia a paz. Nós vivemos num tempo também de guerras, países brigando uns com os outros. Ligamos a TV, vemos violência. Estados Unidos hoje quer ser o dono do mundo, sempre ameaçando os países, né? Não tem nada não, um dia cai. Não tem país que se coloque acima dos outros que dure para sempre. Foi assim com a Babilônia, foi assim com Roma, será com os Estados Unidos. Outra grande potência. Mas além destas guerras distantes, sermos também construtores da paz por onde passarmos. Francisco foi este que promoveu a paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Era o que ele rezava, cantava na sua oração. Hoje, se você vai ver nas redes sociais, às vezes a mesma pessoa que coloca lá no seu perfil, né? Homem cristão, católico, evangélico fervoroso, que vai às missas, que vai ao culto, pai de família, mãe de família, não sei o quê. Eu mesmo que às vezes nos comentários xinga,
crucifica o irmão, diz tanta coisa feia com o outro nas redes sociais. Né? E às vezes o perfil é lá o bom. Então, são tempos que nos desafiam a sermos também pacificadores, pessoas de paz. Então, que pelo menos, gente, nessa semana, a gente possa escolher, eu dizia isso ontem em Santana, estou aqui para vocês, se vocês pudessem ler esse texto bíblico hoje, amanhã, na sua Bíblia em casa, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, escolha entre essas bem-aventuranças, pelo menos 3, como se fosse um exercício espiritual para você viver. 3 bem-aventuranças para você praticar, pelo menos nessa semana. Ser um pobre em espírito, alguém caridoso, dizia a oração da missa de hoje, a verdadeira caridade, que ajuda de verdade. Depois, quem sabe, ser um construtor de paz, uma construtora de paz. Isso começa dentro da sua casa, com a sua família. Que momentos você pode construir paz ou construir a paz na sua família? Com quem você trabalha? Eu sei que às vezes nem todo mundo é 100%. Há pessoas terríveis, as quais, em ambientes de trabalho, a gente tem que aprender a conviver. Então, quem sabe ser construtor de paz também no seu trabalho, onde quer, com quem, sei lá, você trabalha. Sermos construtores de paz aqui neste mundo. Se a gente fizer cada um pouquinho, gente, é muito bom. Agora, se nós voltarmos para casa e a gente não fizer nada, como se tudo que foi proclamado hoje não adiantou de nada. A gente volta, mais uma semana se passa e a gente não melhora em nada. É começando a viver as bem-aventuranças aqui na terra e um dia vamos estar bem-aventurados no céu. Porque no fundo das bem-aventuranças é o modo como Jesus viveu. A vida de Jesus em si é o caminho dos bem-aventurados. As bem-aventuranças personificadas na pessoa dele, de Cristo. Se ele nos ensina, ele quer que nós a vivamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Apresentar nossas preces. Para que a igreja seja testemunha fiel das bem-aventuranças e a anuncie ao mundo como o caminho de salvação. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Para que, nos programas de governo, as autoridades públicas dediquem especial atenção às crianças, aos idosos e às pessoas mais fragilizadas na sociedade. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Para que sejamos sempre agradecidos pelos dons recebidos de Deus, os cultivemos e os façamos frutificar na atenção às necessidades das pessoas. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Para que o Senhor acolha a prece que está no coração de cada fiel aqui presente. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Deus de bondade, ouve estas preces, as que estão em nossos corações, por Cristo nosso Senhor. Enquanto
Nós vamos preparando o altar, o santo sacrifício. Você vai oferecendo também a Deus sua família, gente. Que você vai viver esses dias. Quem tem exames para fazer, para receber, para mostrar. Tem alguém doente em casa, entrega essa pessoa enferma aqui no altar. O seu trabalho. Nós queremos entregar esses dias de chuvas que tivemos, mas também que nos venha um bom inverno sobre nossa terra. Vamos colocar também na oferta a nossa ajuda, manter a nossa evangelização enquanto cantamos. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitas são as vidas feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas vocação. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Ore, irmão, ore, irmã, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Apresentamos, Senhor, no vosso altar os dons do nosso serviço. Acolhei-os com bondade e transformai-os em sacramento da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai das misericórdias e Deus fiel, pois nos destes vosso Filho Jesus Cristo como Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para com os pequenos e os pobres, os doentes e os pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidais de todos os vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos,
e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho presente entre nós. Por isso nós vos suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor, pela paixão e morte de cruz. Vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos pão da vida, o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que nos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Dignai-vos, Senhor, conduzir a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa, Leão, o nosso Bispo, Plínio José, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todo o povo que adquiristes para vós. confirmai na unidade a vossa igreja. Abri os nossos olhos para perceber as necessidades dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos,
Fazei que o sirvamos de coração sincero, seguindo o exemplo e o mandamento de Cristo. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se reanime com uma nova esperança. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, cujos nomes foram rezados no início da missa, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face. Na ressurreição, concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires, São José, nosso padroeiro, faltando um mês para o mês de São José. Todos os santos vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos do século. Amém. E agora, irmãos e irmãs, vamos mais uma vez nos colocar, Senhor, colocar o nosso desejo de fazer da nossa vida alguma das bem-aventuranças, a família, as pessoas doentes, pedindo de um bom inverno, de chuva, as imagens de açudes secaram, secando, lugares sem vida, pedir um milagre. Por isso a gente reza também. Pai nosso, que estais nos céus. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde sãos e salvos para a vida eterna. Felizes são os pobres de espírito, o Rei
céus herdarão. Felizes são aqueles que choram, consolados eles serão. Bem-aventurados somos nós, convidados ao teu banquete, ceia perfeita no altar. Bem-aventurados somos nós, nutridos por teu santo corpo, saciados por teu santo sangue, Senhor. Felizes são os homens de paz, pois a terra receberão. Felizes são os sedentos de justiça, saciados eles serão. Bem-aventurados somos nós, convidados ao teu banquete, ceia perfeita no altar. Bem-aventurados somos nós, nutridos por teu santo corpo, saciados por teu santo sangue, Senhor. Felizes são os misericordiosos, misericórdia alcançarão. Felizes são os de puro coração, os teus olhos contemplarão. Bem-aventurados somos nós, convidados ao teu banquete, ceia perfeita no altar. Bem-aventurados somos nós, nutridos por teu santo corpo, saciados por teu santo sangue, Senhor. Oremos. Alimentados com o sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, Senhor, que com este auxílio de salvação eterna, cresça sempre mais a verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Algum aviso? Hoje fomos ajudados, os crismandos, né? Jovem da Crisma. Deus abençoe. Ajude vocês na liturgia. Amanhã, gente, é de Nossa Senhora das Candeias, aquele antigo costume. Não esqueça, a partir das 18 horas, né? Acender o espaço da sua casa, portas, janelas.
uma vela, né? Claro, protegendo o vento, iluminando. Se ouvindo tantas histórias, com certeza muitos de vocês, essas velas a gente acende para que espantar através da luz de Cristo toda a escuridão, todo o mal dos nossos lares. A luz de Cristo reine. O pessoal até dizia assim, né, que era em cada espaço, portas e janelas, para que o mal não entrasse por nenhuma desses acessos em nossas casas, dizia o povo de antigamente. Já tinha aqueles que diziam que Nossa Senhora passava, olhando se tinha a velhinha dela acesa, né? Hoje, muita casa a gente não acende mais. Então, que amanhã nossa cidade, nossas comunidades fiquem iluminadas a partir das 18 horas com as nossas velas acesas nas portas, nas janelas, nas entradas de nossos lares. Amém? Próximo domingo, dia 8, né? É o segundo domingo do mês. Eu acho que nesse domingo, porque dia 3 tem missa, talvez a gente vá fazer, no finalzinho da missa, a bênção. Né? Nós costumamos, a cada dia 3, a bênção de São Brás, os males da garganta. Próxima missa, a gente vai fazer isso, tá bom? Na missa aqui, dia 8. Bênção de São Brás contra as doenças e os males da garganta. Apesar que vai ser depois, o importante é rezar. Vamos receber então a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Só um detalhe, os conselhos pastoral e econômico vão se encontrar quarta-feira, dia 4. Se alguém tiver alguma sugestão para o festejo, pode falar com o padre, viu? Conversar, se alguém tem alguma sugestão, festejo. Com a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos,